Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem está chegando aí agora, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação do canal aí, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um tema, eu vou falar sobre a síndrome de borderline, ou seja, o transtorno de borderline. Eu sei que o nome parece estranho, diferente, que muita gente talvez não conheça, mas o contexto é super atual, tá, pessoal? Eu tenho certeza que você aí conhece alguém que muda muito de humor, que oscila demais, que às vezes está bem, de repente fica mal. Então, pessoal, é um transtorno, tem tratamento. A pessoa precisa reconhecer, tá, os sintomas e procurar o diagnóstico, tá? Porque os sintomas, pessoal, eles são muito fáceis de reconhecer, tá? A pessoa pode até fazer uma autoavaliação, tá? O primeiro deles é justamente as mudanças rápidas de humor, né? Aquela pessoa que tem episódios de raiva, de repente ela tá ansiosa, de repente ela tá deprimida, de repente ela tá alegre, mas às vezes fica ali frustrada. Então, é um dos sintomas, tá? De fácil compreensão e dá para a pessoa mesmo se autoavaliar, tá? Porque a pessoa pode ter crises, né, de impulsividade, muitas vezes ela pode ficar muito instável por um período muito longo e não conseguir, né, ter metas, né, seguir ali um comportamento contínuo, né. Outros sintomas é a identidade estável. É aquela pessoa que não consegue definir o seu perfil, ou escolher uma carreira, ou mesmo definir metas e objetivos para ela mesma. Então, é um dos sintomas também, além da irritabilidade, tá? E o medo, né, pessoal? A pessoa apresenta um medo excessivo de ficar sozinha, da solidão, de se sentir desamparado, né? A pessoa apresenta é, uma certa carência, né? Ela precisa sempre ter a aprovação dos outros, né? E quando ela não tem, geralmente ela fica deprimida, tá? A síndrome de borderline, pessoal, ela é atual, tem muitas pessoas com essa síndrome, tá? Porque ela geralmente ela surge na transição entre a adolescência para a idade adulta. E os sintomas, eles só vão diminuir, minimizar, né, após os 40 anos de idade. Então, a pessoa vai conviver com ela por muito tempo. E as causas, elas ainda não são muito específicas, muito identificadas, né? Existem vários fatores, né, que podem contribuir. A questão do ambiente que a pessoa vive, se a pessoa passou por algum tipo de trauma, se na infância a pessoa passou por algum tipo de abuso, negligência, se a pessoa de repente passou por uma experiência que tenha despertado nela esse transtorno, né? Então, não existe uma causa específica, mas existe o tratamento, a pessoa pode buscar ajuda médica através de uma avaliação psiquiátrica, ela pode obter o diagnóstico e fazer o tratamento, tá? Porque essa síndrome é uma síndrome de ansiedade, de personalidade. Então, por isso a pessoa vai ter esse humor oscilante, né? E quando a gente fala de borderline, é um termo em inglês, né? Que ele quer dizer aquela pessoa que vive na fronteira, né? Instável. A pessoa vive naquela situação limítrofe, né? No limite ali da instabilidade, né? E ele foi citado pela primeira vez em 1988, né? Para se referir a um grupo de pacientes que apresentavam muita variação, né? De humor e episódios de psicose e de neurose, né? Então, esse termo foi usado para identificar e se referenciar a esses pacientes que viviam ali na fronteira da sanidade mental, né? Que ficavam muito instáveis, né? Tendo comportamentos neuróticos e psicóticos, tá? Inclusive, pessoal, essa síndrome, esse transtorno, ele interfere muito na vida social da pessoa, porque a pessoa geralmente ela tende a se afastar do grupo familiar, né? Ela tende a se afastar das pessoas mais próximas e a se excluir, sabe? A pessoa geralmente ela busca ficar ali sozinha, mais na dela, e pode até fazer com que essa pessoa não consiga até ter um emprego, porque ela vai ser uma pessoa difícil de conviver. Ela não vai ser uma pessoa que um dia ela tá bem, outro ela não tá mal, ela tá mal.
Um dia ela tá sorrindo, outro dia ela tá triste, acabada. Então, é necessário buscar ajuda. Por quê? O tratamento, ele vai ser feito aliado à terapia cognitivo-comportamental. E existe a possibilidade da medicação, logicamente prescrita pelo médico especialista na área. Por quê? Esse médico, ele vai dizer para o paciente se há necessidade de introduzir essa medicação. Porque se a pessoa estiver ali sentindo aquela sensação de vazio, de tristeza, ela pode sim fazer o uso do antidepressivo, né? Se a pessoa de repente ela está ali muito instável, tendo comportamentos impulsivos, né? Ou mesmo às vezes ali um comportamento dissociativo, ela pode fazer o uso do antipsicótico. Agora, se a pessoa necessitar de estabilizar, né, esse humor oscilante, ela pode fazer o uso do estabilizador de humor, sobretudo sobre a indicação médica, aliada à terapia cognitivo-comportamental. É o que eu sempre falo, pessoal. Não dá para usar só medicação. A terapia é necessária, assistida pelo médico. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, porque muita gente tem essa síndrome e não sabe que tem. Né? Muitas vezes se sente mal, se sente triste por não conseguir lidar com as pessoas, não conseguir lidar com frustração, com tristeza, com depressão. E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem essa síndrome, né? Porque nem sempre, né, a pessoa vai apresentar os sintomas mais graves, né? Que é os sintomas e as manifestações psicóticas e neuróticas. Muitas vezes a pessoa vai ter sintomas mais leves, né? Que é o que eu citei aqui, a tristeza, angústia. Então, às vezes é difícil da pessoa identificar, principalmente se ela estiver passando por um momento difícil, né? Se ela estiver passando ali por uma experiência dolorosa. Então, há necessidade de buscar um diagnóstico e de buscar ajuda. Por isso eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar para a gente conversar, né? Para eu passar para vocês o passo a passo, as instruções de como lidar, porque há como lidar com o borderline, tá? Tem ferramentas que são úteis para poder ajudar a driblar esse humor oscilante. Então, quem tiver dúvidas pode me chamar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste tema. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.